Olá, tudo bem? Está no ar mais um Boletim TV Alba no combate ao coronavírus. E hoje nós vamos falar sobre a depressão, um transtorno mental grave que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e que se caracteriza pela perda de sensações importantes, como, por exemplo, o prazer pela vida. Você conhece ou convive com alguém que apresenta irritabilidade, perda de apetite, dúvidas frequentes ou que tem uma tristeza que parece não passar com o tempo? Se a resposta for sim, atenção! A depressão é silenciosa e precisa ser tratada, porque ela pode, inclusive, levar ao suicídio. E em tempos de pandemia, é preciso ficar ainda mais em alerta, porque o estresse pode piorar a situação. Quem falou sobre esse tema pra gente foi a psiquiatra Camila Coutinho. Confira. Olá, meu nome é Camila Coutinho, eu sou psiquiatra e vim falar sobre depressão durante esse episódio de pandemia que estamos sofrendo. Então, depressão é um transtorno mental muito grave que traz muito sofrimento ao indivíduo, né? Ele perde sensações muito importantes, emoções muito importantes. Então, prazer pela vida, prazer por coisas que ele fazia e ele não tem mais esse prazer. Então, gostava de ler um bom livro, de ir ao cinema e parece que perde o brilho por fazer essas coisas, né? Uma tristeza profunda, irritabilidade, sensação de dúvida constante, dificuldade de tomar decisões, falta de apetite e dentre outros sintomas que estão ali, né, no quadro depressivo, que causa uma vida muito sofrida, uma vida que não tem muito sentido, né? A gente sabe que tem vários fatores que causam depressão, não é um único fator, tá? Então tem uma questão genética associada, entre outros fatores que podem, eles somados, causam a depressão. Mas um desses fatores é um estressor, né? E é exatamente o que a gente vem vivendo nesse momento de pandemia. Um estressor muito grande, um estressor de não poder ter contato social, de estar confinado dentro de casa, estar com contato muito intenso com alguns familiares, então muitos conflitos familiares vêm ocorrendo nesse período, o não fazer atividade física, o não poder ter contato com a natureza, com o ar livre, então o medo de adoecer, então tem muita coisa ocorrendo nesse meio à pandemia, né? Os filhos em casa que não podem brincar, que estão mais irritados. Então a gente tem visto um aumento expressivo no número de novos casos de pacientes com depressão, bem como a gente tem percebido que pacientes que estavam tratados e bem estão tendo recaídas, recidivas do transtorno depressivo. E em muitos casos, os pacientes com sintomas muito mais intensos do que antes, né? Então isso vem aumentando muito e a gente tem ficado muito preocupado. A procura pelo psiquiatra, pelo médico especialista, tem aumentado muito, o que é bom, né? E o que a gente tem que fazer nesse momento aí de pandemia, de grande angústia? O que a gente traz para o paciente para talvez diminuir um pouco a intensidade dessa ansiedade, dessa angústia, para evitar que ocorra um quadro depressivo, por exemplo? A gente recomenda buscar contato social por redes sociais, a gente recomenda tentar fazer alguma atividade física dentro do possível, se é possível trabalhar, que trabalhe com toda a recomendação de higienização, que a gente sabe que é muito importante. Então essas medidas diminuem o impacto que a pandemia tem trazido com o confinamento, sim. Mas ainda assim, a gente sabe que alguns pacientes não conseguem lidar com isso, né? Tem os seus fatores genéticos e todos aqueles outros fatores que podem ajudar no desencadeamento de uma depressão e podem ter quadros muito graves. E quando a gente fala de depressão, a gente, além de falar do sofrimento que traz a própria doença, a gente fala das consequências que ela pode trazer à vida do ser humano, inclusive o suicídio. Então, se é muito intenso, se o quadro está insuportável, busque ajuda profissional. A ajuda profissional está sendo possível nesse momento, né? Foi flexibilizado aí, você tem a consulta médica por telemedicina, então vários médicos estão
aderindo a esse mecanismo de tratamento, né, de ter contato com o paciente. Então, o ideal é que procure ajuda para tratar antes que aumente a intensidade dos sintomas e que se ocorra, inclusive, um desfecho negativo, né? Mas tem como tratar, isso que é importante, tem como também lidar de outras formas com esse momento de tanta angústia e tão difícil, né? O importante é que isso vai passar, a gente tem como lidar com isso, sim, tem como tratar quem não consegue lidar de outras formas, né? Arrumando mecanismos para burlar todo esse processo, mas tem como a gente lidar com isso. Obrigada, doutora Camila. O nosso objetivo aqui é informar para você de casa a gravidade desse transtorno, que precisa de acompanhamento e tratamento. Para outras informações sobre o assunto, siga a psiquiatra no Instagram, @CamilaCoutinho1604. E continue aqui na nossa programação para ficar sempre bem informado. Lembrando que você pode rever os nossos boletins e acompanhar todo o conteúdo da TV Alba nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. E também no site da Assembleia Legislativa da Bahia, al.ba.gov.br. A gente se vê. Tchau, tchau!